Jorge, obrigado. Algumas questões, temos algumas perguntas aqui por escrito. Primeiramente, eu gostaria de registrar a presença do Arthur, que é nosso bolsista de iniciação científica júnior. Então, obrigado, Arthur, por ter vindo. Super fã do Arthur, então não vou falar muito. Antes, eu vou deixar algumas perguntas que eu li aqui, já vou colocá-las de primeira, tá? A Vivian, quando você falava sobre a questão dos gráficos, das construções via tabela, que você lembrou bem como fazíamos antes e assim por diante, a pergunta dela foi direta assim: os alunos que conseguem fazer os gráficos sem a tabela são de qual ano de escolaridade? Ela diz, acrescenta, eu costumava ter bastante dificuldade em pensar nos gráficos. Foi naquele momento justamente que você indicava, olha, é possível perceber as características dos gráficos, vendo os coeficientes, vendo as relações e trabalhando a ideia dos gráficos e as perspectivas. Então, qual o ano de escolaridade? E ela também faz essa ressalva da dificuldade que ela tinha nessa construção. Certo. Como é que é o nome mesmo dela, Jean, que você falou? A Vivian? Vivian. Ô, Vivian, é o seguinte, as atividades de geometria, quando eu dava aula, eu dei aula no ensino básico também, né? Quando eu dei aula, eu usava o livro Cabri, né, que era, não sei se vocês já ouviram falar do Cabri Geometria, era um outro software que veio antes do GeoGebra. E aí eu usei muito livro de geometria, eu não usei essa de funções, né? O de funções eu fiz no livro do GeoGebra, tá? E aí, o que eu posso te falar? Claro, primeiro, a gente pode fazer primeiro, vou até projetar aqui para vocês, vou projetar novamente, porque eu vou te mostrar como é que é a ideia de usar essa perspectiva de alterar coeficientes. Vou pegar aqui. Ó, função quadrática completa, função do gráfico da função. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Então, Vivian, primeiro mostra para os estudantes. Então, beleza, vamos fazer aqui usando a tabelinha, né? Por exemplo, você pegar uma função como essa aqui, aí vamos ver, ó, se você pegar, vamos deixar o rastro aqui dessa função aqui, ó. Então, por exemplo, se eu pegasse essas tabelas, esses pontos aqui, fosse colocando todo aqui, todos juntos, um próximos um do outro, tudo aqui, ó, pertinho, ia sair uma curva como essa aqui, ó, uma função quadrática. Certo? Tá? Então, aqui. Então, primeiro, eu mostro para eles o seguinte: usando essa ideia de tabelinha, de pontos, a gente faz o primeiro esboço, né? Ele consegue perceber que a curva tem essa característica, uma função quadrática. Deixa eu voltar aqui. Que eu quase cliquei no vermelhinho de sair, né? Então, assim, ó, primeiro eu mostro como é que é o gráfico base, né? Tipo assim, a função quadrática. A função quadrática, ela tem essa cara, a curva é assim, tá bom? Ele já entendeu como é que eu gero o gráfico de uma função e como é que é a característica de uma função quadrática. Assim como na função trigonométrica. Na função trigonométrica, eu mostro que aquela função básica mesmo, que é seno de x é o seguinte, tá? Agora, se eu somar um, que aí se eu somei um, o que aconteceu com a curva? Ela subiu. Se eu subtrair um, opa, ela desceu. Se eu multipliquei por dois, opa, ela esticou. Mudou a amplitude. Certo? Opa, se eu multipliquei por 2 ali no ângulo, opa, ela comprimiu. Se eu multipliquei por 2, 0,5. Se eu somei mais uma constante dentro do ângulo, ele transladou na horizontal. O que eu estou querendo te dizer, Vivian? Eu falo o seguinte, ó. Uma das grandes dificuldades em matemática é o seguinte, é você imaginar. Imaginar algo que você nunca viu. Tá certo? Assim, agora, quando você já imaginar algo que você já viu uma vez na vida, você vai falar assim, cara, eu já vi isso aqui. Eu lembro muito bem, Jean, quando o professor de trigonometria, né, do ensino médio, ele fez o seguinte, né? Ele construiu um ciclo no quadro, fez um ciclo trigonométrico, aí fez um gráfico aqui do lado, assim, ó. Aí, pessoal, imaginem esse ponto do círculo aqui, andando aqui, e o gráfico aqui, ele pode ser desse jeito. Imaginem. Entendeu? Imaginem. Pessoal, eu tenho isso aí agora, ó. Tem uma construção lá, que eu mostro para vocês. O que o professor pediu para eu imaginar, agora eu fiz, entendeu? Sabe? Você, cara, tá ali, olha só. Agora você pedir para o estudante imaginar, é muito mais fácil. Tá aqui, ó, vamos pegar o de trigonometria. Cadê? Tá aqui.
Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Função. Aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo ali? O ciclo andando ali. Olha lá, um ponto aqui. Estou conseguindo ver aqui. Certo? Não, eu quero colocar a tabela aqui também. Vamos fazer com a tabela. Certo? Aí, bom, beleza. Depois você pode realmente usar os coeficientes, mudar aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. De alterar aqui, ó. Sobe. Ele já entendeu o que é o gráfico ali. Já entendeu, já associou com o ciclo trigonométrico. Entende, pessoal, que eu estou falando para vocês o tempo todo? Dessa importância de integrar representações. Então, você mostrou uma vez, ele está alterando aqui. Ele acaba desenvolvendo uma tela do Gil Gerald aqui na cabeça. Mas, cara, esse aqui vai acontecer isso. Tá certo? Enfim, eu não sei se eu te respondi, Vivian. Eu acho que gráficos realmente é um problema. Eu tenho dificuldade para compreender gráficos, esboçar gráficos, analisar o comportamento. Qualquer coisa estão, Vivian, se quiser falar, ou também levantar a mão, ou escrever, disse que entendeu, professor Jorge. Eu fiquei até bastante feliz agora, porque eu não posso nem mentir muito, porque, por exemplo, agora é só uma vantagem da função onde eu estou. Quer dizer, temos aqui o Arthur, teve um péssimo professor de trigonometria, que fui eu, tá? Antes que você já fale, depois eu estava com ele ano passado de trigonometria. Temos as pessoas da graduação da UERJ, você, Anderson, que é professor de matemática, Maria de história, e outros pessoas, o Leonardo também aqui da história. Então é muito bacana, eu acho, o que você nos trouxe. Tem algumas perguntas, mas assim, em relação ao que a própria Carla colocou aqui, de fato, porque, e aí, Carla, antes da sua pergunta, eu acho que dando prosseguimento à pergunta da Vivian, porque, assim, eu pelo menos fiquei muito feliz nas apresentações que você foi mostrando e vendo justamente essa relação que a gente tinha conversado, né, da possibilidade de um curso com GeoGebra, com questões de educação matemática e tudo, como essas relações são palpáveis, como elas são e a própria reação da Vivian, da Carla, de outras pessoas estão falando, olha, bacana, teríamos que ter mais desses cursos, mais dessas perspectivas, mas é muito engraçado também olhar, não engraçado, mas assim, o contexto da sala de aula, né? Porque, por exemplo, na própria universidade, na universidade, no CAP da UERJ, nós temos até ainda com uma certa dificuldade na questão tecnológica. Então, eu lembro que, por exemplo, ano passado, na trigonometria, e esse ano na álgebra, a gente leva, a gente consegue projetar, e, por exemplo, você nos mostrou algumas atividades que eu, sei lá, nos últimos 7 anos, 8 anos, tenho tentado fazer no papel, que é justamente essa ideia que você chamou de demonstrações dinâmicas, é você conduzir o raciocínio, propiciar uma reflexão, que a pessoa pense, fala, não, peraí, aqui esse é o problema, tá, eu quero chegar lá, mas se eu diminuir, se eu fizer meio de René Descartes, né, do discurso do mestre, você particiona e vai vendo onde você consegue chegar. Mas, assim, é muito bacana e, ao mesmo tempo, ainda como nós ainda continuamos tendo dificuldades. Por exemplo, a dificuldade, e aí eu me adianto em 2 níveis. Uma pergunta minha em louvor ao que você apresentou para a gente e mostrando também a dificuldade que eu consigo projetar em alguns momentos, mas a dificuldade que nós temos em algumas escolas de tecnológicas. E aí, outro momento da dificuldade tecnológica é a pergunta da Carla. Então, juntei a minha pergunta, a pergunta da Via e a pergunta da Carla. A Carla diz assim, que ela queria saber de cursos, acho que o Anderson até que indicou alguns cursos também já, porque ela diz assim, ela queria saber usar mais, mas ela vê como que na própria universidade tem essa dificuldade do ensino, como isso não é apresentado, e de certa maneira, então, percebam como tem 2 movimentos, a dificuldade técnica e tecnológica das escolas, e aí a questão da turma, o aluno não ter a disponibilidade para mexer, está no celular, mas às vezes você não pode garantir em alguns casos que ele vai ter acesso ao celular, e ao mesmo tempo o recursos humanos, quer dizer, pessoas que estejam treinadas, habituadas a pensar matematicamente com a ferramenta e a ver essa ferramenta sendo apresentada de diversas perspectivas. Dessa maneira, não sei se é tanto uma questão, mas uma observação, aí a pessoa ficaria, como fazer? Como fazer no cenário em que você ainda temos dificuldades tecnológicas e ainda temos essas dificuldades do ponto de recursos humanos, né?
Certo. Ô, Jean, essa sua pergunta é muito boa. Acho que é, quando eu falei ali para vocês, né, essa questão assim de que eu tenho defendido realmente que a gente produza livros dinâmicos, livros abertos, livros gratuitos, né? Inclusive, essa é uma bandeira que eu tenho, não sei se essa expressão que a gente pode falar, levantado, né? Porque eu falo assim, cara, a gente gasta muito com esses livros didáticos impressos, por exemplo, esse daqui, ó. Cara, você gasta muito com esses livros aqui, e ninguém me convence que esses livros são melhores do que o que eu estou apresentando para vocês. Sabe? Tipo assim, eu não consigo fazer esse movimento. Tipo assim, eu falo para os estudantes, pessoal, isso aqui não é simplesmente uma aula mais bonita. Isso aqui é uma aula, é uma preparação de uma aula fundamentada, realmente, em quem estudou psicologia da aprendizagem matemática, né, que faz assim, toda essa diferença de integração de representações que no livro estático eu não consigo fazer. Tá certo? E assim, se a gente realmente, o Jean, investisse, se o governo realmente, assim, se a gente tivesse decisões políticas voltadas assim, cara, não vamos fazer livros impressos, vamos investir em equipar as escolas com bons computadores, com boas internets, né, com condições assim, cara, e a gente vamos produzir livros abertos, livros dinâmicos dessa forma, tá certo? Você não vai gastar aquele tanto que se gasta com livros impressos, tá certo? Então, você resolveu um pouco desse problema tecnológico aí, de ter as escolas equipadas, tá certo? Em relação a essa questão humana, como, né? Eu falo assim para vocês, eu já dei muito curso ensinando como fazer, né? Como construir. Depois tipo, você pode passar os links com várias videoaulas que eu tenho, mostrando como construir o Atlas. Mas o que eu, depois eu comecei a perceber? Eu percebi o seguinte, que a gente precisa fazer os materiais prontos para o professor. Os nossos cursos têm que ser o seguinte, como usar esse material pronto. Tá? E aí, você pode ensinar para o professor, você quer fazer pequenas adaptações? Está aqui como você pode adaptar, fazer pequenas modificações. Você quer realmente ficar um expert, aprender muito, construir o applet, está aqui os outros materiais que você pode consultar para poder estudar e fazer esses applets, tá certo? Mas o que eu acho que a gente deve, que eu tenho tentado convencer a comunidade, a própria comunidade, o Sérgio Dantas, que ministra esse curso, né, o William, esse grupo todo aí que vocês devem conhecer, que trabalha, Caio Matias, né, o pessoal que produz, né, eu falei assim, pessoal, a gente tem que convencer a comunidade a produzir livros dinâmicos, atividades, não só o applet. Ensinar a fazer o applet, essa coisa mais técnica, não. Vamos criar livros e ter uma biblioteca na plataforma GeoGebra, de forma que eles possam pegar os materiais ali e dar as aulas usando a plataforma GeoGebra. Certo? Então, eu acho que é um pouco nessa perspectiva, assim, essa questão de, de, é, de produzir os materiais, e aí o que a gente faz? A gente realmente prepara o professor para usar o material. Porque, cara, eu vou falar assim, eu entendo totalmente o professor Jorge. Eles falam assim, cara, eu acho muito legal essa empolgação, eu acho muito bacana, só que eu não tenho tempo para produzir esses materiais. Não tenho, sabe? E eu entendo perfeitamente. A gente, hoje, claro, a gente trabalha muito, né? Você que está na universidade, trabalha muito? Sim, trabalha muito. Mas, cara, você trabalha no final? Trabalho no final de semana, entende? Mas, assim, eu tenho horas, pessoal, para produzir esses materiais. Tá certo? Eu não tenho 40 horas de aula, semana. Não tenho, entendeu? Eu falo isso para os meus alunos, eu falo assim, pessoal, 40 horas de aula, tem gente que dá mais do que 40 horas de aula, né? Cara, a gente não está lidando com um trabalho burocrático. Uma coisa é você trabalhar 40 horas, sim, aqui na frente do computador, ou no... Agora, trabalhar com estudantes, com seres humanos, com toda aquela energia, 40 horas, eu acho, é algo muito desgastante, sabe? Como é que você vai preparar a aula, como é que você vai levar e corrigir, como é que você vai fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo assim, cara, eu faço esses materiais, então é para o professor mesmo. Pensando realmente, professor, cara, ele não tem tempo, mas está ali pronto. Eu escuto o feedback, vou lá, vou faço as alterações, faço... Então, é um pouco nessa perspectiva, né? O como, hoje é muito difícil. Essa é a minha, de responder, né? Essas são as minhas hipóteses do que eu vejo, tá certo?
Entendi, professor. Vou fazer duas coisas aqui. Primeiramente, o site do GeoGebra com o link do professor Jorge Cássio. Ele também pode Certo, reportar com outras questões. certo. E antes de fazer a segunda questão, Anderson, por favor. Aham. Pode concluir, Jean. Não, na verdade eu ia fazer perguntas e para tentar gerar mãos levantadas. Aí você me antecipou, falou, não, diz assim que se conhece há bastante tempo, essas coisas acontecem. Você já levantou a mão, falei, então é isso. Tá certo. Professor, boa noite. Primeiro, parabenizar pelo trabalho do senhor. Faz tempo que eu utilizo o material que o senhor disponibiliza na internet, mas não o conhecia. E agora tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu nem estaria aqui, eu estava numa reunião com uma equipe minha de uma outra escola, só que a reunião foi cancelada e eu pude estar. Então, graças a Deus. Legal. Eu queria dar um pequeno relato, assim, apesar de ter 37 anos, eu comecei na sala de aula com 17. Eu estudei junto com o Jean, e os primeiros recursos tecnológicos de matemática que eu usei em sala, na verdade, tentei usar em sala, foram o Implot, Levo, lembra, né? levo. Abrir mesmo também, que deu muita cabeça para aprender na época, com o próprio material elaborado pela própria UFRJ, que nós estudamos na UFRJ. Enfim, tive uma professora de geometria que também nos apresentou isso. Ela teve essa postura aberta num momento em que era um pouco desafiante, né? Foi a Beth? Exatamente, Elizabeth Belfort, né? Conheci. E ela nos levava para o laboratório e com as limitações que tinha, enfim, pessoais e estruturais, e fazia um pouco, e ali foi muito marcante para mim, né? Por que eu fiz questão de dar esse relato? Porque a primeira vez que eu tentei fazer, nós usávamos um computador na época que o mouse tinha aquelas bolinhas embaixo, Sim. e ela que se movia, que era a identificação, né? E foi um caos a sala de aula, porque os alunos pegaram aquela bolinha para jogar um no outro, foi caótico, né? Eu tentei ensinar ensino de funções e me arrependi profundamente de colocar isso diante daquela turma. Isso, no primeiro momento, eu poderia... Lançamento oblíquo na cabeça do coleguinha. Exatamente. Eu poderia ter me desmotivado muito, assim, e por isso que eu quero colocar isso para os licenciandos principalmente, mas aquilo não me desmotivou, porque eu sabia que em algum momento da minha vida profissional, né, eu enfrentaria uma turma ou uma estrutura ou uma condição que eu poderia colocar em prática. Então, eu fui fazer um curso na PUC de São Paulo, na época do tal da COGEAI, com a Celina Bari, etc. Curso com ele, mas esperando o momento em que eu pudesse aplicar, né? E hoje, não são em todas as escolas que eu tenho condições de aplicar, e nem em todos os momentos e períodos. Mas toda vez que aparece uma brecha e que eu posso colocar em prática, eu percebo claramente a potencialidade na aprendizagem e na compreensão por parte dos alunos. Então, eu acredito muito que todos nós, docentes de matemática, precisamos estar preparados para usar essas ferramentas, mesmo que as circunstâncias atuais não sejam favoráveis. Porque em algum momento isso vai, inclusive, te diferenciar no mercado de trabalho, né? Fazer com que a sua aula seja, de fato, diferenciada em relação aos demais. Então, agradeço o seu trabalho e muito obrigado por disponibilizar tanto material de qualidade gratuitamente nas redes, que eu uso com muita frequência, principalmente no estudo de funções trigonométricas. Legal, Anderson. Muito bom escutar seu feedback, né? Eu acho que... Sabe o que eu acho, pessoal? Eu tô agora... Vai sair uma edição especial na revista da PUC, aquela revista de GeoGebra, que é da PUC de São Paulo, né? Que é a do GeoGebra que a gente mais lê no Brasil. E aí, essa é uma edição só para convidados, né? E aí foi uma ideia minha e do Sérgio, de fazer uma edição onde os convidados, os autores, vão falar um pouco da história deles com o GeoGebra, tá certo? Então, qual é o grande objetivo? É contagiar, tá certo? É contagiar realmente os leitores, sobretudo o meu artigo que eu já fiz, né? Eu fiquei pensando assim naquele estudante de licenciatura, sabe? Tentando me olhar na licenciatura quando eu comecei e tentando assim, ó, cara, eu lendo aquele artigo, esse artigo que eu fiz, para contagiar. Em que sentido? Porque eu conto um pouco dessa história desde quando eu tive o primeiro contato com o Cabri, tá? Então, o Cabri geométrico, né? Que eu estava assim, cara, eu estive lá, estava fazendo graduação, geometria 1, o professor mostrou para a gente o Cabri, que rodava ainda no DOS,
Eu achei aquilo fantástico, sabe? Assim, cara, eu já dava aula, eu vou usar isso nas minhas aulas, né? Só que não tinham muitos materiais, né, para poder aprender mais. E, cara, mas eu me empolguei com aquele negócio e comecei a estudar. E na escola onde eu estava falando, também não tinha o cabreiro, entende? Não tinha, né? Mas fiz um livro. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para os estudantes? Essa palavra que você colocou que é interessante para os estudantes de licenciatura, né? De se contagiarem mesmo, sabe? De ter energia, né? Cara, não, pô, você vai se frustrar algumas vezes por não ter condição de usar, sim, entendeu? Na vida a gente vai ter várias frustrações, várias. Não pense que eu aqui na UFSC não tenho as minhas frustrações, pô, trabalhando na universidade. Não, cara, tem várias frustrações. Tem várias ideias que eu gostaria de implementar, mas que eu não tenho condições. Mas beleza, eu vou fazer, sabe? E aí, outra coisa, Anderson, que eu falo para vocês também é o seguinte, tipo assim, essa questão de fazer um app, de fazer uma atividade, como você está colocando, né? De fazer tantas coisas gratuitas, de fato eu tenho muito prazer em fazer isso. Muito, muito. Tipo, você fala assim, cara, você me perguntar assim, na sua profissão, Jorge, o que você mais gosta? Eu gosto de muitas coisas do meu trabalho, né? Mas assim, parar para fazer um applet, cara, eu me sinto um artista. Sabe, assim, sabe como assim, cara, aquela pessoa que estuda música, que canta, né? Fala assim, cara, a minha música são os artes que eu faço, entende? Tipo assim, é uma criação, né? Então, eu acho que os estudantes, eu acho que vocês precisam se contagiar um pouco nesse sentido, né? Cara, de produzir realmente é, um bom material, um material legal, e como o Anderson está falando assim, cara, de, de se destacar para ter boas condições de trabalho. Tá certo? Tipo assim, é isso que eu acho que a gente tem que pensar assim, ó, cara. Eu tenho que ter condições dignas de trabalho, sabe? De um local bom para trabalhar, né? Sei, é claro, assim, pô, professor, tal, mas é a escola pública, você não vai. Lá tu, a escola pública, eu dou formação para a escola pública, os professores da escola pública, eu não estou lá, efetivamente, mas assim, eu nunca tirei realmente. Meu filho estuda escola pública, eu defendo a escola pública, tá certo? Eu acho que a gente tem que defender. Eu sou formado por escola pública, tá certo? Então a gente tem que defender. Mas eu acho que a gente tem que ter realmente palavras estudantes. Ó, pessoal, não é, você tem realmente potencial e quer realmente ter boas condições de trabalho, cara, então vai atrás dessas boas condições de trabalho, sabe? Vá onde você quer realmente, pô, você tem ideias, eu quero, faço meus estudantes, agora a gente está explorando um pouco, mostrando para eles assim, a possibilidade da impressora 3D, da máquina de corte a laser, sabe, cara, são coisas que você cria, que são fantásticas. Tá lá, minha escola ainda não tem condições, então, porque não tem, eu não vou te ensinar, você não vai ter que aprender isso aqui, tá certo? Então, eu acho que é por aí, o Anderson, tá certo? É isso. Maria. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Jorge, aí, pela tua apresentação. Talvez eu desvie um pouco, tentei deixar o barco correr aí na matemática para não atrapalhar. Certo, mas não vai atrapalhar nada, tá? Mas é uma coisa, né, me chamou um pouco a atenção a sua fala ali, né, sobre a representação na matemática, sobre como representar, como mostrar, como essa dificuldade. E eu, há um tempo, eu venho comparando uma questão na matemática e na história, que é sobre a imagem que as pessoas têm dessa disciplina, né? Porque, assim, de uma maneira geral, todo mundo passa por essas disciplinas ali numa formação básica. Quem tem uma formação básica vai ter uma resposta sobre essas disciplinas. E eu tenho um incômodo muito grande, por exemplo, no meu caso, né, que é o clássico. História. Eu adoro história. Número, né, data, e isso sempre me incomoda, né? Porque não tem nada, não é por isso que eu gosto de história. Não é porque eu gosto de decorar uma data, não é? Então, eu, né, não atuo cotidianamente como professora, então, mas de toda forma, eu reflito, obviamente, muito sobre isso, por várias atuações, pela questão da atuação no museu e da educação museal, né? Eu e o Jean já fizemos a parceria aí no CAP, né, de oficina, e a gente conversa um pouco sobre isso. Eu falo, eu tenho muito desejo e acho que a gente precisa pensar o que você quer que a pessoa tenha como imagem da sua disciplina, né? Dessa disciplina. Eu gostaria que as pessoas não parassem mais e achassem que história é isso. Eu gosto de história porque é uma data, porque eu gosto de datas e de eventos. E aí é um pouco a minha pergunta, porque eu acho que
eu vejo muito essa questão na matemática, né? Que é o clássico do conta. Ai, meu Deus, não, aí o trauma que as pessoas têm, né, com a matemática, com algum professor de matemática, e a imagem de que você saber fazer a conta é a matemática. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre, né, o que você pensa que você gostaria que as pessoas tivessem como imagem da matemática, né, na sua formação básica. Nossa, essa tua pergunta foi sensacional, Maria. Sensacional, cara. Adorei isso, né? Se você me perguntar assim, pô, Jorge, o que te encanta tanto na matemática, né? Que eu tento contagiar os meus estudantes. Assim, cara, o que me encanta realmente na matemática é que ela me fez desenvolver uma inteligência, né? Uma inteligência que me faz me sentir capaz de tomar decisões, assim, de escolher coisas, assim, que eu uso muito frequentemente, assim, essa questão lógica, tá? Mas é evidente, Maria, é evidente que a gente não é movido somente pela lógica, não vai ser. Eu falo sempre isso para os estudantes, sempre. Assim, cara, tá, a lógica me mostra isso aqui. Eu para minha esposa, assim, cara, a lógica é isso aqui. Mas a decisão final não foi pela lógica. Tem um aspecto humano, efetivamente, né? Então, assim, eu falo assim, eu estava falando com o Jean, né? Eu até mandei um texto, depois que ele pode compartilhar com vocês, e é um texto que eu escrevi sobre a meritocracia. Sabe assim, só que eu queria discutir a meritocracia usando a matemática. Vamos usar a matemática e vamos, assim, cara, vamos discutir a meritocracia, porque a meritocracia é justa, né? Aí eu fui usando um pouco dessa ideia, assim, como é que a matemática mostra que algo é uma verdade? Né? Então, você parte de axiomas, aí você tem uma estrutura, que você depois ganha as proposições, e você tem técnicas para mostrar que essa proposição é verdadeira. E aí eu fui simulando o que seria, então, um axioma, a proposição é a meritocracia. A meritocracia é justa? Né? É justa? Não estou perguntando, estou colocando uma proposição. A gente tem que mostrar se ela é verdadeira ou falsa. Certo? E isso é um problema muito subjetivo, que de fato a matemática não dá conta de resolver. Os métodos matemáticos não resolvem uma questão tão subjetiva. Mas eu comecei a discutir porque eu queria usar aquilo ali, porque eu queria promover uma reflexão nas pessoas. No final, até como fosse assim, evidente que a gente usou os métodos, mas que não é bem assim. Né? Então, Maria, eu falo para meus alunos assim, cara, eu sou professor de gente, eu não sou professor de matemática. Professor de gente, tá? Então, assim, matemática é um meio pelo qual eu quero despertar senso crítico. Senso crítico. Então, assim, eu gosto de usar a matemática para analisar as informações. Cara, olha só, a gente estava discutindo hoje na disciplina de metodologia, né, que a gente tem modelagem, estava falando de modelagem, né? Eu gosto de modelagem na perspectiva crítica. Né? Então, vamos pensar problemas que a gente vai despertar o senso crítico. Então, vamos pensar problemas sobre consciência ecológica, consciência financeira. É nesse sentido, é nisso que eu gosto. Era essa imagem que eu queria que ficasse. Era essa imagem que eu queria que ficasse de matemática, né? Mas, assim, eu falo, pessoal, não é fácil. Pessoal. Você tem realmente esse poder, como eu estava conversando com o Jean, tem um currículo, tem a coisa que tem que ser seguida, eu tenho que completar, entende? Assim, é isso, sabe? Né? Então, eu não sei se eu acho que essa sua pergunta eu achei excelente, a gente poder passar a noite debatendo sobre isso, sabe? Sobre essa coisa do encanto, da paixão, sabe? Que a gente sente. Eu gostaria que os meus alunos conseguissem contagiar isso. Assim, os meus alunos falam, professor, dá o tempo todo rindo na aula. Assim, cara, porque eu gosto muito disso aqui. O que eu mais desejaria para vocês é que vocês fossem tão felizes na profissão quanto eu sou. Certo? Assim, é isso, né? Eu gostaria que vocês fossem assim, que vocês tivessem. Mas eu entendo tudo isso, né? Eu entendo as dificuldades, eu entendo. Eu costumo dizer, inclusive, assim, cara, eu tive muita sorte, né? E você fala assim, ó, inclusive eu escrevi uma carta que eu afixei em várias paredes aqui da universidade, falando o seguinte: carta de confissão, eu tive sorte. Certo? E isso é uma coisa meio chocante, né? Porque as pessoas dizem, cara, claro que você não, Jorge, você é de ouro pra caramba, você faz isso. Né? Não, cara, eu tive muita sorte. Muita, sabe? Tipo assim, sorte de nascer onde eu nasci, assim, uma família que não era de ninguém rico, né? Mas, assim, que me deu condições de só estudar enquanto eu estava no ensino básico. Né? Então, se você começa a analisar isso aí, cara, olha só, eu já estava na frente de uma galera, entendeu? Então, assim,
você começa a ver várias situações em que, pô, eu tive professores na escola pública que, cara, que me incentivaram, que nunca, porque, assim, que contribuíram muito para que eu tivesse uma boa autoestima, sabe? Assim, isso é difícil, entendeu? Então, eu fui vendo, fazendo essas reflexões, cara, eu tive muita sorte, sabe? Então, assim, e eu queria, com essa carta, eu queria provocar reflexões nas outras pessoas, que muitas pessoas que estão ao meu redor tiveram muita sorte, sabe? E para quê? Para que você reflita que isso aqui é tudo muito desigual, entendeu? Cara, que não deveria ser assim. Entende? Tipo assim, você reflita. Não estou querendo dizer que você não tenha mérito. Você tem mérito. Não foi só sorte. Mas a sorte foi imprescindível. Entendeu? Se você não tivesse tido a sorte, a chance era muito menor. Matematicamente falando, entendeu? Eu falo assim, cara, se você analisar, entende, Maria? Então, eu acho que tem muitas coisas nesse sentido, sabe? Que a gente poderia discutir, assim, em relação à matemática, o que eu esperaria em relação à matemática, né? Mas eu concordo muito com o que você fala. E só um parênteses, porque se eu tenho. Eu vou dar um parênteses aqui, porque meu filho adora história. Adora, adora. Miguel, ele está no 9º ano, tipo assim, você pode estar no celular, pode estar jogando. Mas se você parar para conversar, Miguel, o que você está achando dessa guerra da Ucrânia? Aí ele vai contar todo o contexto da região. Ele vai parar para conversar contigo, sabe? Ele adora isso aí, né? E aí a gente lê um livro que era uma coleção assim que é história, mas assim contada rapidamente. Aquelas umas coleções que tem, né, contando a história, e a gente leu junto, né? E uma coisa que no final depois eu perguntei para ele, eu falei assim, Miguel, o que mais você aprendeu com esse livro que a gente leu, né? Aí, como ele gosta muito desses assuntos de guerra, né, ele vai falando das guerras, né? Mas uma coisa que eu achei fascinante, que eu coloquei para ele, assim, Miguel, fascinante assim, de uma forma um pouco negativa, porque, cara, a história ela é contada, pode ser contada de várias formas, mas a grande motivação é como as fronteiras foram se formando. Eu não sei se vocês percebem isso, né? Tipo, assim, ao longo da história vai mostrando assim, cara, como é que essas fronteiras vão se formando. E não são só fronteiras que eu estou chamando físicas, né? É fronteiras culturais, entre as pessoas. E ela poderia ser contada de maneira, mas é assim que a história é contada. Entendi? Eu falei assim, cara, você parou para pensar nisso, Miguel? Né? E provocou uma reflexão muito boa, sabe? Assim, né, cara? E você reflete, você começa a pensar e você fica assim, cara, dói pensar nesse tipo de coisa, né? Sabe? Assim, eu tive uma professora de filosofia no ensino médio que ela, primeiro dia de aula, ela falou assim, pessoal, chegou para todo mundo e falou assim, ó, você pensa, na frente de cadeira em cadeira, pensa. Ela, pensar dói? Não, professor, não dói. Então você não pensa. E o cara fica aqui na minha cabeça, mas depois eu comecei a pensar assim, cara, depois, mais uma vez, assim, que dói, né? Dói, tipo assim, quando você reflete, quando você vê essas situações, entendeu? Mas nem por isso eu falo assim, a gente tem que fazer, não vou fazer com que os meus alunos precisam refletir, porque quando você reflete, você se desenvolve. É sempre nesse sentido que eu penso. Mas boa, boa, Maria. Obrigada. Professor Jorge, a Vivian realmente falou, resgatando, eu acabei não lendo, tá? Peço desculpas, que realmente fica mais dinâmica e aumentar a participação dos alunos no processo de ensino. E a Carla também agradeceu a resposta das perguntas. Assim, eu achei muito bacana a conversa da Maria, do Jorge também, sobre em determinado momento o Jorge fala que o Apet seria como se fosse essa música e tal, e na minha cabeça fez um vínculo com a primeira parte e a segunda parte da apresentação, quer dizer, os modos de representação, os modos de conhecimentos humanos, e ao mesmo tempo como a matemática participa disso, né? E eu acho que a pergunta da Maria também essa caricatura que nós fazemos das disciplinas, como essas caricaturas nos impedem de ver e vivenciar a história, de ver e vivenciar a matemática, de ver e vivenciar a música. Nós achamos, de alguma maneira, jogamos ali uma página, um tipo, uma pintura, e não nos permitimos experienciar essas coisas. Eu achei muito bacana quando você mencionava no início, que você falava, citando o Duval, que os meios de representação ajudam na comunicação, ajudam na produção de novos saberes, e que essa teoria ajuda na compreensão humana. Então, de certo modo, eu acho que essas disciplinas, elas devem conversar, elas são coparticipantes, e, no fundo, as disciplinas, elas interagem para nos conhecermos melhor, para ajudarmos a sermos melhores pessoas, a termos mais momentos com o Miguel, a mais momentos com o Arthur, com a Carla, com a Maria, com o Leonardo, a Rafaela,
todos nós, e quando elas nos impedem de fazer isso, alguma coisa está equivocada. E, assim, eu fiquei muito feliz de ver o seu modo de pensamento, o seu raciocínio, quando você montava os applets, sobretudo dizendo, olha, está aqui uma maneira de compreensão, pode ser só um problema, pode ser só uma maneira, eu não lembro a palavra que você usou, sofisticada, chique, de ver a melhor, mas é uma maneira que vai facilitar naquele contexto. E isso é muito importante. É importante pensar e repensar essas formas de conhecimento. Eu vou abrir também para mais alguém, se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, e passaria, então, não sei se alguém queira, então passo a você, Jorge, se você quiser fazer as últimas considerações, e novamente te agradecer, foi muito bom. Como sempre, ainda nos conhecemos há pouco tempo, mas sempre conversamos e muitas reflexões, não apenas sobre matemática, mas como você gosta de falar, você não é professor de matemática, você é professor de gente, acho que as reflexões passam por isso, passam por pensar a gente, pensar como sermos gente, e assim por diante. Então, realmente, muito obrigado. Não, tá, eu que agradeço o convite, né? Eu falo assim que eu estava até falando, eu acho muito difícil falar não para coisas que, sobretudo, eu gosto pra caramba, né? Assim, o problema às vezes a gente como é que concilia com a família, né? Eu acho que esse também é um dos grandes desafios, porque eu gosto realmente de fazer essas coisas, né? De falar com professores, de dar formação para os professores. E acaba que acontecem coisas assim que, de fato, ficam muitas coisas acumuladas, né? E eu não consigo fazer. Aí acaba alguma área, alguma rede, por exemplo, a sua família, a Ju às vezes reclama, né? Fala assim, cara, que, né, mas, ó, Ju, mas de fato a gente tem muito tempo junto, assim, ela não pode reclamar que a gente não tem tempo para estar juntos, né? Mas tem, claro que às vezes nunca é o suficiente. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, né? Isso aqui, para mim, é realmente um prazer muito grande, tá certo? Falar sobre Georgiano, falar sobre educação, falar com futuros professores, assim, com estudantes de licenciatura, né? E que eu me vejo muito neles, assim, sabe? Quando eu estava na graduação, em 96, formei em 2000, entendeu? Assim, então, gostaria que eles se empolgassem. Eu acho que o meu grande objetivo, quando eu venho falar para futuros professores, é contagiar, né? É contagiar, realmente, que eles se contagiem e tal, né? Para serem professores que inspiram, que contagiem também, né? Então, agradeço muito aí a oportunidade, tá certo? Acho que foi bom, inclusive, eu acho legal realmente ter professores de outras áreas para a gente poder conversar e ver esses outros pontos de vista, né? Falar sobre educação, acho que a gente precisa um pouco mais disso, né? Porque a gente acaba que eu acabo falando mais para pessoas da minha área, né? Pessoas da minha área, né? Que é matemática, né? Falo muito de GeoGebra. Mas, poxa, eu gostaria, por exemplo, de um momento discutir sobre aquele texto que realmente falei sobre a meritocracia, entendeu, Jean? Com outras pessoas, com pessoas da área de humanas, né? O que você acha disso aqui, né, cara? Vamos ler um livro, fala com os estudantes aqui da licenciatura, né? Pessoal, a gente precisa ler outros livros. Eu preciso ler livros, pelo menos ler livro, né? Mas, assim, pô, não precisa ser de matemática. Entende? Por exemplo, eu estou falando da meritocracia, pô, eu li um livro que é a Tirania do Mérito, mas que todo mundo tinha que ler esse livro, sabe? A tirania do mérito, né? A gente discutia isso aí, né? A classe média no espelho, a gente tinha que ler, justiça tinha que ler, e a gente tinha que debater, sabe? Por exemplo, a classe média no espelho é um livro bem de história mesmo, sabe? É história. Eu adoro história, sabe? Eu gosto muito de história. Fala comigo, eu falo, Miguel, cara, ele fica muito nessa. Eu falo assim, Miguel, beleza, acho que você gosta de história, mas não pode ser só história. Papai não estuda matemática, mas estuda e gosta de história também, né? Então, assim, acho que a gente tinha que parar com essa coisa realmente assim, de só matemática, só história. Vamos ver se a gente conversa, porque para a gente se entender, para ver assim, onde é que estão as aplicações interessantes, né? Vamos contextualizar isso aqui. É por aí, né? Eu estou falando demais, acaba que não encerra, né? Não, teve uma palestra aqui, o professor começou a tomar aqui sucos, ia ficando à noite. Eu falei, professor, calma, que a gente tem que ir. Mas, agora, sobre essa situação, Jorge, super bem-vindo. Eu sei que deveríamos conversar, talvez, de maneira privada sobre o texto, mas me lembrou em alguns trechos a questão da ética de Spinoza, como você até mencionou, e aí eu acho muito interessante, porque, de fato,
você faz um movimento no texto, na filosofia bastante tradicional, que é o movimento em Spinoza e também de Aristóteles, quer dizer, o Aristóteles, na Introdução à Ética Nicômaco, ele vai falar assim, olha, desculpa, na Introdução à Metafísica, aqui não consigo trabalhar como eu trabalharia no ponto de vista lógico. Aqui eu tenho que tratar de questões, como você falou, quando falava do texto, a matemática te ajuda até um determinado momento, a lógica te ajuda até um determinado momento. Eu não lembro agora precisamente a palavra que você usou, mas a razão te ajuda até um determinado momento. Depois a sua razão falha, você vai para tomadas de decisão, você falou disso na matemática, como a matemática te ajuda, você vai para princípios de razoabilidade, e em determinados cenários você nem isso consegue. Então você precisa ir para um sentimento, precisa ir para probabilidades, nem tanto, você vai. Então, assim, super bem-vindo, nós podemos sim conversar, temos outros historiadoras no grupo, filósofos, vai ser bem bacana, assim, se sinta bem-vindo. E aqui eu estou olhando, o Leonardo abriu a câmera, por exemplo, ele é recém-chegado no nosso grupo, mas é historiador, gosta de lógica. Então, por exemplo, esse seu texto, do ponto de vista de estrutura lógica argumentativa, para ele seria um prato cheio e daria assim, bastante debates e bastante conversa. Ó, mandando até um coração ali, quase que vai segurar o coração pela metade, mas é um coração inteiro, entendi. Então, bem-vindo, tá? Só você avisar, a gente monta alguma coisa, tá? Beleza, não, vamos fazer assim, vamos conversando. Então, tá ótimo. Então, gente, boa noite a todos, bom descanso e novamente agradecer, Jorge, muito obrigado e abraço, gente. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.